talk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to. But I know what I do know. I know how to tell the truth. 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos da América. E a gente, claro, vai falar do debate entre os candidatos à presidência que deu a largada na corrida pela Casa Branca entre o Joe Biden e o Donald Trump. Isso porque as imagens de um Biden confuso e debilitado levantaram no Partido Democrata e nos principais jornais do mundo a seguinte pergunta: será que o atual presidente realmente tem condições de disputar a eleição? O objetivo do Biden no primeiro debate era minimizar as preocupações com a sua saúde física e mental, mas o efeito foi justamente o contrário. Tanto é que, como a gente viu na abertura do vídeo, logo no dia seguinte ele tentou passar uma imagem mais forte, num discurso que ele fez durante um comício. Mas o desempenho no debate deixou o Partido Democrata e todos que temem a vitória de Trump alarmados. Não que a continuidade da gestão do Biden empolgue muita gente, basta ver o seu vergonhoso apoio a Israel no massacre na faixa de Gaza, uma mostra de que o atual presidente não é nem de longe um progressista. Mas a possibilidade de vitória do Trump, alinhando a maior potência econômica e militar do planeta à extrema-direita internacional, representa uma ameaça que precisa ser evitada a qualquer custo. Mas o Biden não parece à altura da missão. Pressionado para desistir da corrida eleitoral, ele passou o último domingo isolado com a família, que teria aconselhado o presidente a se manter na disputa. Enquanto isso, lideranças democratas se mobilizam para tentar estancar a sangria produzida pelo desempenho do Biden no debate, que, segundo a CNN, foi assistido por nada menos que 51 milhões de pessoas. Já o Trump, que não tem nada com isso, comemora a repercussão e a liderança nas pesquisas, 3 anos e meio depois dos seus apoiadores terem invadido o Capitólio questionando o resultado das eleições e alegando fraude. Aliás, a tática foi copiada pelos bolsonaristas em janeiro do ano passado na invasão ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao STF. Também por isso, a eleição nos Estados Unidos é tão importante. Apesar do Biden ter mantido muitas das políticas do Trump, especialmente o apoio ao governo de extrema-direita de Israel, uma vitória republicana representaria um enorme impulso aos grupos ultraconservadores que ganharam força nos últimos anos na Europa e na América Latina. O Trump e os populistas de direita negam a ciência, as mudanças climáticas, estimulam o fanatismo religioso, a islamofobia, a violência, o ódio e a intolerância contra imigrantes. Por isso, são os grandes inimigos da democracia hoje. O risco de uma vitória do Trump nas eleições, que acontecem em novembro, é real. E ele pode tornar o mundo um lugar ainda mais inseguro e violento. E é por isso que é, no mínimo, razoável que a gente se pergunte se o Biden é mesmo o nome certo para evitar esse retrocesso. Para analisar o início da corrida eleitoral nos Estados Unidos, está no ar pela TV Fórum e no seu tocador de podcasts preferido, mais uma edição do La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, a gente começa dando boas-vindas para ela, Rebeca Neto. Beca, o que você traz para a gente hoje no Base de Dados? Juliano, Indira, Cauê, o pessoal que está acompanhando. Hoje eu preparei algumas informações sobre o que aconteceu de fato no debate, também sobre as pesquisas eleitorais e sobre as peculiares regras eleitorais da maior democracia do mundo, bem entre aspas. Bem entre aspas mesmo. Mais uma vez, substituindo o nosso querido Richard Nascimento, que está de férias, a gente tem na bancada do La Base o jornalista e também roteirista do La Base Brasil, o Cauê Scarin. O que tem hoje no Caiu na Rede, Cauê? Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de novo, mas é só até essa semana. Semana que vem o Richard está de volta. No Caiu na Rede de hoje a gente vai dar uma passada pela mídia internacional, especialmente dos Estados Unidos, e ver como eles estão em franca campanha para que o Biden desista da candidatura. A pressão por lá tá gigante. Para encerrar nossa escalada com os destaques do programa de hoje, Indira Maga, o que tá rolando no mundo afuera, Indira?
Oi, Juliano, Rebeca, Cauê. Hoje a gente vai falar sobre a soltura de Julian Assange e também sobre outros casos de jornalistas que estão presos e sendo perseguidos. É isso. Hoje a gente ainda vai entrevistar o André Pagliarini, que é professor de História e Estudos Internacionais na Universidade Estadual da Louisiana e pesquisador associado do Washington Brasil Office. Tá no ar mais um LaBase Brasil. Vamos nessa. Base de dados, com Rebeca Neto. Bom, gente, então vamos lá. Desde a noite de quinta-feira, no dia 27 de junho, quando aconteceu o primeiro debate dos Estados Unidos, promovido aí pela CNN, o clima entre a maioria dos apoiadores de Joe Biden é de desespero. O desempenho pífio, para dizer aí, no mínimo, dele contra o Trump, fez com que surgisse de tudo, inclusive, obviamente, pedidos urgentes para que ele desistisse da candidatura e abrisse aí espaço para outra pessoa assumir o lugar democrata na eleição que acontece agora em novembro. Mas, então, vamos dar um passo atrás e entender melhor o que aconteceu. Caso você não tenha visto, o debate mal tinha começado quando já deu para perceber que Joe Biden estava assim, digamos, não estava nos seus melhores dias. E a gente vai acompanhar agora um trechinho e já adianto, você nem precisa entender inglês para perceber o quão ruim foi. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. With dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Bom, para explicar um pouquinho, o Biden, ele estava falando sobre cobrar mais impostos de pessoas ricas e grandes empresas para financiar aí melhorias no sistema de saúde. Então, até aí tudo bem. Só que daí ele começa a se embolar todo, confundir bilionário com trilionário, milhões com bilhões, engasga bastante. Ele não consegue finalizar o raciocínio e termina aí com a frase: nós finalmente vencemos o Medicare, que é o sistema aí de seguro de saúde para pessoas idosas, que é gerido pelo governo dos Estados Unidos. Essa foi considerada aí a principal gafe do debate, só que não foi a única. De uma forma geral, o Biden se mostrou, ao longo aí dos 90 minutos de embate com o Trump, uma pessoa um tanto debilitada, com pouca confiança, frágil. É isso numa eleição em que um dos principais temas é justamente a idade dos candidatos. E principalmente a do atual presidente. O Biden tem 81 anos e o Trump recém completou 78. E claro que se você olhar bem, vai concluir que é uma diferença pequena. Mas na percepção do eleitorado, que no fim das contas é o que importa, o problema está só do lado do Biden. Pois é, Juliano. Os democratas queriam usar o debate para mostrar um Trump como uma ameaça à democracia, uma pessoa desequilibrada, aproveitando principalmente as investigações aí em torno da invasão ao Capitólio e também a recente condenação na justiça, né, num caso que envolve pagamento a uma ex-atriz pornô para encobrir uma relação que o ex-presidente teve com ela. Mas, por outro lado, a estratégia dos republicanos era apaziguar a imagem do Trump frente aos eleitores que rejeitam bastante o ex-presidente, especialmente a população negra. Então, batia na tecla de inflação, empregos, imigração. Como é de costume, o Trump usou e abusou de mentiras, mas tentou a todo momento não cair em bate-boca e nem acusações pessoais, exatamente aí para passar uma imagem mais moderada. Os republicanos também queriam mostrar o Biden como uma pessoa frágil para governar aí a maior potência do mundo numa situação global cada vez mais difícil, aí com guerras explodindo e um cenário econômico bastante incerto. Então, acho que a gente nem precisa dizer aqui no LaBase quem se saiu melhor. Os relatos de jornalistas estadunidenses são de que os celulares começaram a explodir de mensagens desesperadas com o desempenho do Biden logo após as primeiras falas dele, em sua maioria escritas por parlamentares democratas ou financiadores da campanha do presidente. Em pouco tempo ficou muito claro, a noite de quinta passada caminhava para um desastre completo. E foi assim mesmo. Mesmo aí que no final, né, do debate o Biden tenha conseguido despiorar um pouco a sua performance. Mas como a gente vinha dizendo, nessa última semana, o tema que dominou o debate público nos Estados Unidos foi apenas um: Biden
deve ou não retirar a sua candidatura e apoiar outro democrata. Se depender da população estadunidense, parece que sim. Uma pesquisa publicada pela CNN na terça-feira, 75% dos entrevistados disseram que os democratas teriam mais chance se o candidato do partido fosse outro. É bom lembrar que essa hipótese de trocar o candidato tão perto da eleição, ainda mais sendo o atual presidente do país, seria algo totalmente inédito e, por isso, tão difícil de acontecer. Além disso, essa decisão teria que partir do próprio Biden, já que ele foi escolhido nas eleições primárias do Partido Democrata. Sim, Indira, mas mesmo assim, enquanto a direção da campanha do Biden tenta acalmar os ânimos, a pressão só tem aumentado cada hora que passa. Pelo menos 2 deputados democratas já pediram explicitamente que ele saia da disputa, enquanto alguns outros foram a público demonstrar suas preocupações aí com a continuidade da candidatura e também com a condição de saúde do presidente. E a grande questão, Beca, é como que o Partido Democrata deixou que a situação chegasse nesse ponto. As dúvidas em relação ao Biden, inclusive sobre a sua saúde, não começaram no debate. Elas vêm já de muito tempo, principalmente a partir de algumas gafes que foram protagonizadas por ele ao longo de todo o mandato. Pois é, Juliano. A pesquisa da CNN também testou outros candidatos democratas e quem se posicionou melhor foi a Kamala Harris, que é a atual vice-presidenta do país, que marcou aí um empate técnico, tendo 45% contra 47% do Trump. Isso aconteceu principalmente porque ela se sai melhor que o Biden no eleitorado feminino e também nos eleitores independentes. Outra pesquisa, divulgada na semana passada pela Reuters, diz que 1/3 dos democratas acha que o Biden deveria retirar sua candidatura e mostra a Michelle Obama, que ela seria a única, né, entre os nomes testados que poderia vencer o Donald Trump. A ex-primeira-dama marca 50% contra 39% do Trump, nesse cenário que é hipotético, porque a Michelle já afirmou, e mais de uma vez, aí, que não tem intenção de concorrer à presidência. Mas a principal pesquisa da semana saiu na noite de ontem, quarta-feira. O levantamento do New York Times com o Siena College mostrou que o Trump aumentou a sua liderança depois do debate, marcando aí 49% contra apenas 41% do Biden entre os eleitores registrados. Então, entre os que provavelmente devem votar em novembro, a diferença é de 6 pontos. Essa é a maior distância a favor do Trump, medida aí pelo Instituto desde 2015. O que mais importa é que o Trump cresceu 3% na semana passada para essa, ou seja, o efeito direto aí do debate da crise em torno da condição de saúde do Biden. Antes do debate, todas as pesquisas estavam mostrando um cenário bem parecido de uma disputa cristalizada, com os 2 candidatos praticamente empatados e com amplos apoios dos eleitores dos seus partidos, mas com dificuldade de convencer os independentes. Parece que a coisa pode ter mudado em favor do Trump, o que isso faz a pressão aumentar ainda mais. É isso, Indira. E aqui vale fazer uma pausa, então, para dar aquela explicada rápida de como funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Apesar de eles se dizerem a grande democracia do mundo, o país elege o seu presidente por voto indireto. Na verdade, os eleitores votam para formar um colégio eleitoral que é composto hoje por 538 delegados, que são distribuídos aí entre 50 estados e o Distrito Federal do país. E são eles que elegem o presidente por maioria simples de 270 votos. A questão é que não é uma eleição proporcional. Com exceção de 2 locais, quem ganha a eleição no estado leva todos os delegados dele. Então, no fundo, não é uma eleição nacional, e sim, na verdade, 51 eleições estaduais totalmente diferentes entre si. E isso, obviamente, leva a diversas distorções. E a maior delas é que o candidato pode ser eleito presidente tendo menos votos que o seu adversário. Isso aconteceu em 2016, por exemplo, eu acho que a maior parte aí de quem nos acompanha sabe, quando a candidata democrata Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais que o Trump, mas não levou, não ganhou. Lembrando que por lá o voto também não é obrigatório.
Ou seja, Beca, essas pesquisas nacionais importam apenas para a gente tentar medir a percepção geral do eleitorado sobre os candidatos, mas não dá para prever o resultado da eleição. No fundo, a disputa nos Estados Unidos acontece em alguns poucos estados onde não se sabe exatamente qual dos dois partidos vai levar a maioria dos delegados. É bem isso, Juliano. A maioria dos estados tem uma tradição forte de voto a um dos partidos, né? Fazendo com que quase não haja aí disputa. Um voto, por exemplo, para o Trump em Nova York vale muito pouco, porque o estado sempre tem maioria democrata. Assim como um voto para o Biden lá no Texas, estado que é tradicionalmente republicano. Se tudo continuar assim, a disputa vai se resumir a 7 estados, que são conhecidos como swing states, ou seja, lugares onde às vezes dão maioria para os democratas, às vezes maioria para os republicanos. E são eles: Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Nevada, Arizona, Geórgia e Carolina do Norte. Não são estados muito grandes, mas juntos eles somam aí quase 100 delegados. A má notícia para o Biden é que hoje o Trump está na frente na média das pesquisas em todos eles, ainda que hoje por uma margem pequena. O New York Times fez algumas projeções e, caso as pesquisas estejam corretas, o Trump venceria Biden por 312 a 226 no colégio eleitoral. Caso os levantamentos estejam errados, aí distorcidos a favor do Trump, no melhor cenário projetado, o Biden poderia vencer pela margem mínima, ou seja, 270 a 268 votos. O Trump tentou dar um golpe de Estado em 2021 para impedir a posse do presidente eleito. É um condenado pela justiça por comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô usando dinheiro de campanha e, além disso, enfrenta dezenas de outros processos, a maioria por fraudes financeiras. Sabe qual é o efeito disso tudo no voto republicano? Praticamente nenhum. Nos Estados Unidos e em boa parte do mundo, a polarização está tão sedimentada que fatos que em outros tempos mudariam o rumo de uma eleição parecem ter cada vez menos impacto. Se a pessoa está em um dos lados, dificilmente ela vai mudar. Isso está consolidado. E parte disso é efeito do uso massivo de redes sociais, que, pela lógica do algoritmo, estimula que cada pessoa receba cada vez mais conteúdo de apenas um dos lados, tem acesso só a uma versão da política. Essas bolhas de engajamento acabam estimulando na política um comportamento mais de torcida do que, de fato, um debate sobre projetos e propostas. E assim vamos. A encruzilhada dos Estados Unidos é sintomática. De um lado, um presidente frágil, que talvez já tenha passado da hora de sair de cena e que, apesar de querer representar o lado mais progressista da disputa, é diretamente responsável pelo massacre em Gaza e, recentemente, anunciou medidas de endurecimento da imigração, fazendo coro à narrativa da ultradireita. Do outro lado, a ameaça representada pelo Trump e pelos seus fanáticos impulsionados por teorias da conspiração, ódio, negacionismo climático e preconceitos de todo tipo. O mundo é cada vez mais multipolar, mas mesmo assim, ter Trump de volta ao comando da maior potência bélica e econômica do planeta significaria um fortalecimento ainda maior das forças de extrema-direita. O risco não é pequeno. Obrigado, Beca. E antes de ir para o Caiu na Rede, eu quero fazer um pedido. O Labase Brasil está crescendo aos poucos, mas a gente ainda é uma mídia pequena, sem grandes financiadores ou produtoras por trás. Você pode ajudar muito a gente divulgando o Labase. Pega o link desse programa e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Segue os nossos perfis no Instagram e no TikTok e compartilhe os nossos cortes por lá. E não deixa, claro, de curtir esse vídeo aqui no YouTube e avaliar o programa no Spotify. Você não sabe a diferença que isso faz. Agora a gente vai para o quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede. Pânico. Com apenas essa palavra e uma foto do Biden meio que saindo de cena, a revista Time, uma das mais relevantes do mundo, descreveu o sentimento majoritário que cresceu dentro do Partido Democrata à medida que o debate de quinta se desenrolava. E essa é só a ponta do iceberg quando se trata da reação da mídia americana ao que aconteceu. Já na sexta-feira, horas depois do fim do debate, alguns dos principais jornais do país pediram explicitamente que Biden desistisse da candidatura para evitar que o Trump volte à Casa Branca no ano que vem.
o New York Times, jornal mais influente do país, estampou em seu editorial o seguinte título: para servir ao seu país, o presidente Biden deveria sair da corrida eleitoral. No texto, o jornal elogia o democrata, chamando o presidente de admirável, e diz que sair de cena depois de ter falhado no seu próprio teste é a melhor chance de proteger a alma da nação contra a nefasta distorção representada por Trump. É aquilo que o Juliano falou, né? É claro que o Trump é uma ameaça muito grande, inclusive à própria democracia dos Estados Unidos, mas chamar o Biden de presidente admirável também é um pouco demais. Pois é, Indira. Quem também pediu a saída do Biden foi o Wall Street Journal, que disse que os democratas não podem mais evitar o problema Biden. O jornal questiona o porquê de as pessoas mais próximas ao presidente terem deixado que ele concorresse de novo e pergunta: eles realmente pensaram que poderiam esconder o seu declínio do público durante toda a campanha eleitoral? O Financial Times foi na mesma linha e chamou a situação atual de um momento alarmante para a democracia dos Estados Unidos. Cauê, chama atenção, né, a forma direta e sem rodeios como se posiciona a mídia norte-americana sobre um assunto tão polarizado. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente ainda tem que conviver com os grandes jornais, tentando muitas vezes se equilibrar nessa falsa neutralidade jornalística, que no fundo é uma conversa para boi dormir. Uma coisa é ter objetividade jornalística, mostrar os vários lados, outra é fazer de conta que não tem posição, mas dá voz para apenas uma visão de mundo. É aquilo. Neutro mesmo, só o detergente lá de casa. E não foram só os jornais norte-americanos que seguiram por esse caminho. A revista britânica The Economist disse com todas as letras: Biden deveria dar lugar a um candidato alternativo. O texto diz que o presidente estava atordoado e incoerente durante os agonizantes 90 minutos de debate. Difícil eu concordar mais com isso. E esse padrão se repetiu ao redor do mundo. O francês Le Monde, por exemplo, chamou o debate de desastre e disse que foi um naufrágio para o Biden. E Cauê, me permite, no fundo, esse é o grande medo, né? Que o debate tenha sido algo definitivo, mortal aí para a candidatura democrata. O que, no fim, só traz aí mais urgência para essa nossa conversa sobre desistência. Exato, Rebeca. E sobre isso, parece que a coisa pode estar esquentando. Segundo informações publicadas nesta quarta-feira pelo New York Times, o Biden teria dito a um dos seus principais aliados que está avaliando se deve ou não continuar na corrida eleitoral, sendo essa a primeira indicação de que ele pode, de fato, estar considerando isso. Segundo a reportagem, o presidente sabe que se ele não conseguir convencer o público nos próximos dias de que está apto a permanecer no cargo, ele pode não ser mais capaz de salvar a sua candidatura. O Biden também entende, segundo o artigo, que as suas próximas aparições públicas vão ser decisivas para essa questão, principalmente uma entrevista marcada para essa sexta-feira, amanhã, no canal ABC News, e eventos de campanha na Pensilvânia e Wisconsin no fim de semana. Logo depois da publicação da matéria, um porta-voz da Casa Branca, claro, classificou o relato como absolutamente mentiroso. Convenhamos, mesmo que o Biden se mostre forte nas próximas falas, como inclusive ele já conseguiu em outros discursos esse ano, a questão é que ele saiu atrás e precisa virar a eleição. Para isso, tem que mobilizar muita gente, tem que convencer indecisos de que vale a pena ir a votar em novembro e, principalmente, de que ele é capaz de permanecer como presidente nos Estados Unidos até os 85 anos. Difícil acreditar que tudo isso possa acontecer. Indira, a verdade é que o Partido Democrata não tem mais nenhum tempo a perder e não tem muitas opções nas mãos também. Seja para dar um cavalo de pau e escolher outro candidato, seja para arriscar e ir com Biden mesmo até o final, essa decisão tem que ser tomada nos próximos dias. Eu fico imaginando como é que deve estar a pressão nos bastidores, especialmente entre quem paga a campanha democrata. Pois é. Uma campanha eleitoral à presidência dos Estados Unidos custa alguns bilhões de dólares. Não à toa, tem diversos relatos de grandes empresários se movimentando para forçar Biden a sair. Nessa quarta-feira, um fundador da Netflix, que nos últimos anos se tornou um dos maiores doadores do Partido Democrata, pediu que o presidente desista da candidatura. E uma coalizão de 400 executivos, chamada Leadership Now Project,
divulgou um comunicado pedindo que o presidente estadunidense desse lugar à próxima geração de líderes democratas. A ver o que acontece. Passando aqui para o Brasil, quem também reagiu ao debate foi o presidente Lula, que falou sobre o norte-americano em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia. Somente o Biden pode dizer se ele tem condições de concorrer ou não. Eu não tenho condições de dar palpite. Sabe? Possivelmente a aparição dele no debate mais lenta do que o adversário, que é mais agressivo, também mais agressivo, mas mais mentiroso. Porque o New York Times disse que ele contou não sei quantas mentiras, sabe, durante o debate. Sabe, era como o meu adversário. Ele não tinha nenhum compromisso com nenhuma verdade. Qualquer bobagem, abria a boca, era como se fosse uma latrina. Está lá falando bobagem. Sabe? E não tem respeito pelo povo. Então eu acho que o Biden tem que tomar uma decisão. Ele tem que saber o seguinte: eu estou bem, eu vou candidato. Se eu não estou bem, eu vou parar. Bom, aí a gente concorda aí que a postura do Trump parece mesmo com a do Bolsonaro. Aqui no Brasil, agressividade, mentira, propagação de ódio, tentativa de golpe. Só que a grande questão é como que combate isso. Certamente não é com uma postura vacilante como a do Biden. Com certeza, Rebeca. Quem, obviamente, aproveitou o debate para tripudiar foi a extrema-direita brasileira. O deputado Eduardo Bolsonaro postou um texto imenso e chatíssimo no Twitter, que, entre outras mentiras e distorções, diz que a cegueira do ódio contra Trump, somado à aceitação da fraude, imaginando que se estaria evitando um mal maior, dragou o globo para guerras e medidas comerciais que geram insegurança jurídica, como o confisco dos ativos russos no Ocidente. Numa escala menor, é o que já se sente no Brasil com a pseudo-eleição do descondenado. Burlar a democracia pode dar nisso. Bom, foram eles, né, os bolsonaristas, que tentaram fraudar a eleição brasileira. Por exemplo, impedindo que os eleitores do Lula chegassem até os locais de votação em 2022. Foram eles, os bolsonaristas, que tentaram dar um golpe na democracia brasileira. E são eles também que fazem política com base no ódio, na violência, contra quem não concorda com as posições deles. Mas no mundo de hoje, tudo é narrativa. E posts como esse do Eduardo Bolsonaro, infelizmente, encontram eco na base da extrema-direita. Não se engane, a mentira não é uma patologia da extrema-direita, é um método. Obrigado, Cauê, principalmente pela sua desenvoltura com o inglês no bloco de hoje. E agora a gente vai ao nosso quadro internacional, Mundo Afuera. Mundo Afuera, com Indira Maga. Depois de 5 longos anos preso em Londres, Julian Assange está livre. No dia 24 de junho, o fundador do Wikileaks fez um acordo com a justiça norte-americana em que aceitou se declarar parcialmente culpado. Em troca, a sentença determinaria 5 anos de prisão, correspondendo ao período que ele já ficou encarcerado na Inglaterra. Caso que você não lembre dos detalhes, vamos rapidamente contextualizar o caso do jornalista australiano. Assange fundou o Wikileaks em 2006 com a ideia de divulgar documentos secretos e promover a transparência governamental. Poucos anos depois, o site já estava no radar por publicar manuais militares dos Estados Unidos e informações sobre corrupção. Mas foi em 2010 que a coisa explodiu. O Wikileaks liberou documentos confidenciais graças a Chelsea Manning, uma analista de inteligência do exército norte-americano. Entre os materiais estava um vídeo chocante, mostrando um ataque aéreo em Bagdá que matou civis e jornalistas. E registros também de guerra do Afeganistão e Iraque, revelando incontáveis abusos dos direitos humanos por parte dos Estados Unidos. E confrontar os Estados Unidos realmente custou caro, Indira. Foi no meio disso tudo, ainda em 2010, que surgiram as acusações de que o Assange teria praticado assédio e agressão sexual na Suécia. Vale destacar que as especulações nunca se tornaram acusações criminais formais contra o Assange.
Pois é, Juliano, mas serviram de pretextos legais para que o Reino Unido efetuasse a prisão do jornalista. Foi em dezembro de 2010 que os britânicos o prenderam pela primeira vez, em reação de um mandato de extradição da Suécia. Ele acabou sendo libertado sob fiança enquanto lutava contra essa decisão. Depois de esgotar os recursos legais no Reino Unido, Assange buscou asilo na Embaixada do Equador, em Londres, em 2012, temendo ser extraditado para os Estados Unidos. E o receio que ele estava sentindo na época não era à toa. Por lá, Chelsea Manning havia sido presa, torturada e condenada a uma sentença de 35 anos de prisão, que só foi atenuada ao final do mandato do ex-presidente Barack Obama. Diante desse cenário, Assange passou quase 7 anos na embaixada, até que, em abril de 2019, o governo equatoriano revogou seu asilo e ele foi preso pela polícia britânica. No mês seguinte, o Departamento de Justiça norte-americano acusou formalmente Assange de conspiração para cometer intrusão informática, além de outras 17 acusações sob a lei de espionagem, com uma pena potencial de até 175 anos de prisão. Indira, a libertação do Assange é definitivamente uma grande vitória. A gente precisa celebrar. Só que o acordo que ele precisou assinar é, no fundo, um recado. As grandes potências mundiais não querem e não vão deixar que quem revelar seus segredos saia impune. Sem dúvida, Rebeca. Em reportagem publicada na revista Jacobin, o jornalista Chip Gibbons ressaltou, e abre aspas, até o último momento, o governo dos Estados Unidos se recusou a abandonar sua alegação de que o jornalismo básico pode constituir uma violação do ato de espionagem. Um acordo de confissão não estabelece um precedente legal, mas o alto preço pago por Assange certamente terá um efeito intimidador sobre o jornalismo, fecha aspas. No fundo, as consequências das pressões que muitos estados têm feito já estão sendo sentidas. Um número crescente de governos e autoridades está falhando em proteger o direito dos jornalistas de informar e do público de ser informado. E essa falta de comprometimento se traduz nos números assustadores sobre a segurança dos profissionais da área. Uma das principais organizações mundiais que reúne esses dados são os Repórteres Sem Fronteira. Em um ranking elaborado pela instituição, apenas 8 países têm uma situação considerada boa para a imprensa. Países como o Brasil, Estados Unidos, Argentina, Itália e Ucrânia, por exemplo, estão na categoria situação sensível. Já a Rússia, Irã, Egito, Índia e Turquia estão na classificação situação grave. E em um momento de fortalecimento da extrema-direita em todo o mundo, a situação só piora. Parte da estratégia dessa nova direita é igualar jornalismo profissional com teorias da conspiração e fake news, informação de qualidade com mera opinião. Tudo isso recheado de muita violência. A gente aqui do Brasil já entendeu bem como isso funciona. Definitivamente, Cauê. E dessa guerra de desinformação fica tudo ainda pior quando a gente soma a falta de proteção ao jornalismo com o uso desenfreado de recursos de inteligência artificial sem qualquer regulamentação. E os números indicam que 2024 vai ser um ano tenso nesse campo. Até agora, já são 21 jornalistas assassinados e 550 presos. Dentre as centenas de profissionais cerceados de sua liberdade, quero trazer alguns destaques. Na Polônia, o jornalista espanhol Pablo González está detido há 2 anos, sem provas ou denúncias formais, acusado de ser espião russo. O profissional cobria a guerra da Ucrânia, mas foi convidado a se retirar do país por ter visões pró-Rússia.
foi até Polônia para documentar a chegada de refugiados ucranianos no país, mas em 28 de fevereiro de 2022 teve seu quarto de hotel invadido, sendo levado para uma prisão de segurança máxima, onde aguarda julgamento até hoje. Na semana passada, associações de jornalistas se concentraram em frente à embaixada polaca em Madrid, pedindo a libertação de Gonçalves. Inclusive, Indira, os jornalistas espanhóis têm criticado fortemente a União Europeia pela falta de ação em relação a essa prisão tão arbitrária. Parece que qualquer cobertura do conflito que exponha as ações controversas do governo ucraniano e dos seus aliados não merece a atenção do bloco europeu. Essa parece ser mesmo a razão do silêncio da União Europeia em relação ao tema, Juliano. Porque no caso do jornalista Ivan Greskovic, do Wall Street Journal, que foi detido pelas autoridades russas em março de 2003, o bloco se sumou a mais de 50 países numa carta pedindo a liberação imediata do norte-americano. E aqui a gente não está fazendo nenhuma defesa do governo russo. O Ivan é mais uma vítima da insegurança a qual os jornalistas estão submetidos. Depois de mais de um ano preso preventivamente, a primeira audiência do repórter aconteceu na semana passada. A segunda está marcada para o próximo dia 13 de agosto. Ele é o primeiro jornalista ocidental detido sobre a acusação de espionagem na Rússia pós-soviética. Analistas têm apontado sua condenação como certa, o que lhe acarretaria 20 anos de prisão. E assim, Indira, se me permite, é muito triste ver que a vida dos profissionais esteja assim à mercê, né, de um jogo de interesses entre as nações. Essa onda de repressão, ela não só atenta contra a vida de cada jornalista dessa categoria, porque, no fim, quem perde com a falta de liberdade para a divulgação de informações e notícias somos nós, é a sociedade civil. E os conflitos armados acentuam ainda mais essa situação, Rebeca. Um exemplo é o massacre na faixa de Gaza. Desde outubro de 2023, mais de 100 repórteres palestinos já foram mortos pelo exército israelense. Também no Oriente Médio, agora no Irã, as jornalistas Eliahi Mohammad e Nilofar Hamed foram condenadas a 12 e 13 anos de prisão, respectivamente, por alegações de conspiração e propaganda. Já no Egito, Mohamed Radwan, ou Mohamed Otsidin, como é conhecido pelo seu blog, está preso desde 2019 por publicar notícias falsas e está em confinamento solitário. Na Índia, o governo de extrema-direita de Narendra Modi invadiu redações e casas de mais de 100 jornalistas ligados aos principais veículos do país. Indira, como a gente pode ver, não faltam exemplos de violência contra jornalistas. Governos e autoridades continuam perseguindo os profissionais que não se calam diante dos abusos praticados por governantes. Isso sem falar no caso famoso do Edward Snowden, que não é jornalista, mas que foi fundamental para as revelações que o Julian Assange trouxe no Wikileaks. Portanto, o Assange não é o único exemplo, como a gente acaba de ver. Obrigado, Indira. Agora a gente vai à entrevista da semana com o André Pagliarini, professor de História e Estudos Internacionais na Universidade Estadual da Louisiana e pesquisador associado do Washington Brasil Office. Labase Entrevista. Bom, antes de mais nada, obrigado, André, pela tua participação com a gente aqui no Labase Brasil. Você está falando direto da Virgínia, um estado que está bem disputada a eleição. E queria começar te perguntando exatamente sobre isso. Você que está morando nos Estados Unidos, qual é o clima por aí nessa última semana, depois do primeiro debate presidencial que a gente analisou profundamente aqui no Labase Brasil de hoje? Qual é o clima nas ruas, né? No restaurante, com o motorista de aplicativo, com as pessoas que você tem conversado? De fato gerou todo esse impacto que a imprensa repercutiu nos Estados Unidos e também aqui no Brasil? Ou isso é uma percepção um pouco exagerada? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Prazer conversar com vocês sobre essa eleição importante, não só para os Estados Unidos, né, mas para o mundo. Então, fico grato pelo convite. Olha, eu acho o seguinte: os Estados Unidos, como o Brasil, né, uma coisa até óbvia no cenário mundial, está bem polarizado, né? Então,
a despeito do desempenho do Biden no debate, que as pesquisas mostram foi altamente criticado, enfim, o estado da corrida presidencial em si, e o pessoal do Biden aponta para isso, tem uma certa estabilidade, porque, enfim, tem gente que nunca vai votar no Trump, tem gente que nunca vai votar no Biden. Então, tem uma certa base aí que, não, tudo bem, foi terrível, mas eu não voto no Trump de jeito nenhum. Então, por exemplo, o pessoal do tem apontado pesquisas nacionais para falar que, enfim, não mudou tanta coisa assim, mas, cara, a história, a narrativa pegou, mesmo pra gente que não acompanha tanto política assim, não, mas eu ouvi dizer que ele foi muito ruim no debate e tal, e na minha opinião, é isso que importa, não é se o Biden consegue ou não fazer o trabalho de presidente, é se ele consegue transmitir disputa tão acalorada, né, o ânimo, a habilidade de montar o argumento político contra Trump. Eu acho que para os democratas é isso que assusta. Para gente normal, assim, que não presta tanta atenção, o perigo é esse. E eu estou, na verdade, de mudança agora de consegui um novo emprego lá em Louisiana, que é um estado bem mais conservador, que não tem chance nenhuma do Biden ganhar. E a impressão que eu tenho é que o debate confirma para muitos apoiadores do Trump que realmente o Biden não é uma pessoa viável, não pode ser mais presidente. Então, eu acho que as pessoas sentem um clamor de, cara, realmente são essas as nossas opções, né? O Trump e o Biden. Então, um senso, assim, no dia a dia, muito de desânimo, eu acho. Eu sei que nós vamos falar mais disso, mas eu acho que isso é um argumento para tentar, talvez, uma mudança, né, na chapa, porque a gente sente muito isso aqui. Cara, será que é isso mesmo? Só esses dois que nós temos para escolher? Uhum. É como diz o provérbio aquele, né? Não basta ser sério, é preciso parecer sério nesse caso. Não basta que o Biden seja capaz de sustentar a plataforma democrata, ele tem que parecer capaz, né? Isso numa disputa eleitoral a gente sabe que é fundamental. Eu queria perguntar exatamente sobre isso, André. Do que tem se falado na imprensa dos Estados Unidos, né? A gente sabe que o debate está rolando no interior do Partido Democrata e mesmo no círculo mais próximo ao Joe Biden. Mas a pressão parece ter aumentado bastante nessa última semana para essa saída, uma saída que é bastante heterodoxa, né? Uma coisa que talvez nunca tenha acontecido tão perto das eleições, uma substituição. A tua avaliação é que essa discussão, a possibilidade de uma substituição é real? Assim, é factível do ponto de vista legal, político. Por exemplo, se o Biden, né, ninguém desiste, mas se ele morrer amanhã, o partido tem como se organizar para botar outro candidato. A questão, ao meu ver, é que o alto escalão da campanha do Joe Biden está cometendo dois tipos de negacionismo. O primeiro negacionismo que eu vejo é a ideia de que não, está tudo ótimo, né, ele nunca esteve melhor, né, as pessoas, mesmo que frade, as pessoas não veem isso, não enxergam isso. Então, eu acho que não responder direito, de forma clara, direta, essa questão básica de ele consegue montar uma campanha. Por exemplo, depois do debate, o cara sumiu. Ele tem feito pouquíssimas entrevistas, eventos. Isso não gera certa confiança. O segundo negacionismo, eu acho que eles estão cometendo, que estão abraçando, é a ideia que só ele ganha do Trump. Ele falam isso, as pessoas perto do Biden, a primeira-dama, a irmã dele, que ele escuta muito, falam só uma pessoa ganhou do Trump, e ele. Então, isso é até uma falha lógica. Só ganhou uma vez, só ele consegue de novo. Enquanto que as pesquisas mostram que não. Na verdade, tem várias pessoas, né, nomes do Partido Democrata, que estão dentro da margem de erro, assim, em comparação com o Biden contra o Trump. Então, esse argumento também, eu acho que não se sustenta. E eu tenho escutado muitos, que eu conheço, estava numa reunião de uns doadores, assim, de muito dinheiro, né, a gente está falando aqui, que dão muito dinheiro para o Partido Democrata, e um deles deu uma entrevista em público, falou que eles estão com muita raiva, eles estão furiosos, estão muito bravos, porque eles sentem que um ano atrás o partido podia ter dado passos para, né, assegurar um processo de transição para uma nova candidatura. O pessoal do Biden, mais perto, asseguraram, todo mundo, não, ele está ótimo, vai
vai de forma muito energética e não sei o quê. E agora, as pessoas estão vendo, peraí, o cara não tá nesse pique, não tem esse ânimo. E ainda não, mas já será tarde demais. Até porque em alguns estados, especialmente os chaves, né? Isso que é sempre bom lembrar, que não é uma campanha nacional, não é que nem no Brasil, né? O que realmente importa são 5, 6 estados que vão determinar o resultado da eleição. E nesses estados, em alguns deles, os republicanos basicamente fizeram com que as chapas já consolidadas são a chapa que vai aparecer quando as pessoas vão votar no fim do ano. Ou seja, em alguns estados tem que entrar com recurso legal para, por exemplo, o nome da Kamala, em vez do Joe Biden. Então, é possível, é factível. Tecnicamente, Biden ainda não é o candidato até a convenção. Mas, se acontecer alguma mudança, cara, vai ser uma corrida e tanto para tentar encaixar tudo de forma muito acelerada. E não precisava ser assim. Então, acho que tem muita raiva, não só dentro do partido, dos doadores, mas também na base. As pessoas, mas peraí, gente. Quer dizer que estava assim e ninguém falava, ninguém comentava, ninguém estava escondendo. Então, eu acho que isso machuca muito a candidatura. Claro, claro. Para terminar, André, se falam de alguns nomes, né? Algumas pesquisas, inclusive, já foram feitas, como você mencionou aqui. Hoje, o Biden estaria, na média das pesquisas, aí 6% atrás do Donald Trump, né? Em particular nesses estados que são os estados decisivos, né? Os 7 estados, aí, os swing states. Se fala já também que da possibilidade de substituição por outras lideranças do Partido Democrata. A mais forte delas, a que teria mais condições segundo as pesquisas, seria a própria Michelle Obama, que já disse que não é candidata, né? Se você pudesse fazer uma aposta, houvesse mesmo uma substituição do Biden, quem seria esse novo candidato, essa nova candidata democrata na corrida contra o Trump? É uma questão interessantíssima, né? A gente que sou historiador político, então eu gosto muito desses debates, assim. Então, existe uma coisa estrutural. Se mudar o candidato, nessa altura do campeonato, o dinheiro que tem sido doado até agora pode ser transferível diretamente se for Kamala a candidata, porque é a chapa que recebeu essas doações. Então, isso é uma coisa a ponderar. Mudar de candidato, basicamente, não totalmente, mas basicamente tem começado do zero, em termos de arrecadação. Então, isso talvez influi nas decisões. Olha, a Kamala concorreu à presidência, né, em 2016, e foi, 2020, e não fez uma candidatura muito, muito boa, né? Chegou uma hora, por exemplo, ela chegou a abraçar a Medicare for All, que é a ideia de um sistema público de saúde, realmente público nos Estados Unidos, de forma bem até quase natural, assim. Eu falei, opa, interessante. Mas depois, então não é uma candidata forte, assim, eu acho. Uma pessoa muito, muito mais confiante, eu acho, que aparece em segundo nessa última pesquisa, governador de Califórnia, Newsom. Claro, a gente tem que sempre ponderar. Tem questões de gênero, tem questões raciais que a Kamala enfrenta, que outros, Gavin Newsom, por exemplo, não enfrenta. Mas ele enfrenta outras coisas também, o Gavin Newsom. Ele é, bem como a da Califórnia, é uma pessoa com perfil mais, no contexto americano, liberal, de esquerda, não é muito de esquerda, mas para o contexto americano, ele talvez seria de esquerda demais. Porque o grande forte, isso vale ressaltar, o grande forte do perfil político de Biden é que é uma pessoa super de esquerda, mas que tinha um histórico de relação com a classe trabalhadora. Ele fala do seu pai, que enfrentaram muitas dificuldades financeiras quando ele era criança. Então, não existe alguém que consegue, eu acho que, fazer essa mesma imagem do Biden. Só que uma pessoa como que eu ainda acho que seria a mais provável substituição, o argumento dela seria outro. Né, a primeira mulher presidente, uma mulher negra, mãe indiana, pai jamaicano. Então, isso teria o efeito, talvez, de animar, né, a galera, a base do partido, de fazer a história outra vez. E eu li uma análise que eu achei muito interessante. Se mudar o candidato, se for Kamala, por exemplo, ela vai poder, olha,
As pesquisas mostram que grande maioria do país não quer Trump e Biden, não quer essa escolha. E nós, do Partido Democrata, escutamos o povo. Agora cabe ao Partido Republicano também tirar Trump. Então, daria uma abertura política, né, se mudar a candidatura. Olha, eu acho que o Biden falou ontem que ele não sai de jeito. Então, em termos de previsão, é muito difícil saber o que vai acontecer, né? Porque vai depender dele, no fim das contas. E ele parece que realmente... Eu acho que ele acredita nisso. Só ele que ganha do Trump. Mas, se mudar, eu acho que isso injetaria numa atitude desanimadora uma certa energia que o partido precisa muito. Então, na minha opinião pessoal, vale a pena tentar mudar o jogo nessa altura do campeonato. Porque, no fim das contas, Trump precisa ser derrotado. Para esse país, para o mundo, eu acho que vale uma certa ousadia nesse sentido. Muito bom, André. Muito legal ouvir tua análise e também, como alguém que está mais do que vivendo nos Estados Unidos, também atento à política como pesquisador, como professor. André Pagliarini, professor da Universidade Estadual da Louisiana e pesquisador associado do Washington Brasil Office. Muito obrigado pela tua participação aqui no La Base Brasil. Uma honra. Obrigado, Juliano. Abraço. Esse foi o La Base Brasil, no roteiro e pesquisa, Cauê Scarim e Jana Maurer. A direção de produção é do Cláudio Zamboni, na direção de arte e no switcher, Luciano Perobelli, na produção, Suzy Domingues e na assistência de direção, a Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo, na operação de áudio, Raul Freza e na masterização e mixagem, o Luciano Melo. O La Base Brasil é gravado nos estúdios Flicts, em São Paulo. Segue a gente, no @LaBaseBrasil. Muito obrigado e até semana que vem.